Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Estamos aí terminando mais um mês, o quarto mês de 2025. E nós vamos continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo o primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Deixe que o Espírito a use para alimentar o seu espírito. 1 Reis capítulo 18 diz: Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Lembram, no capítulo anterior, aparece o profeta Elias que diz para o rei Acabe: só vai chover quando eu falar. Foi Deus que disse. Agora já vão 3 anos de seca. Agora Deus aparece para o Elias e diz: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuvas sobre a terra. Pronto, Deus agora decreta que chegou o tempo de chover. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, o homem que temia muito o Senhor. Novo personagem na história. O Obadias, que mesmo sendo servo de um rei ímpio, se diz aqui que era temente ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. A rainha Jezabel, esposa do Acabe, mulher idólatra e ímpia que não temia o Deus de Israel, que adorava os deuses Baal e Acera dos Sidônios, estava exterminando os profetas de Deus. Olha que notícia triste. E aí o Obadias tomou a atitude de esconder 100 desses profetas, 50 em uma caverna, 50 noutra, e fornecer alimento para estes profetas. Numa época de seca em que o alimento estava ficando escasso depois de 3 anos. Versículo 5, certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Então faltava pasto para os animais e o rei chama o Obadias para saírem procurando pastagens para os animais, numa época que geralmente não se plantava pastagem, se conduzia animais como ovelhas, por exemplo, para os lugares onde os pastos nasciam naturalmente. Versículo 6, para isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Então agora Obadias encontra Elias. Sou, respondeu Elias, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Elias manda Obadias chamar Acabe. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. A reação de Obadias foi engraçada. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei meu senhor não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Obadias informando Elias de como o rei Acabe havia persistido em procurá-lo, né? E ele diz, versículo 11, mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. O Obadias está com medo de ser morto aí pelo Acabe, caso ele fosse dar o recado do Elias e o Elias desaparecesse de novo, porque o Obadias já tinha procurado, aliás, o Acabe já tinha procurado demais o Elias e não tinha conseguido encontrar. E eu que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude.
Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci com comida e água. E agora me dizes que vai dizer ao meu senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. Então Obadias relembra Elias do que ele fez pelos profetas, ele supõe que Elias soubesse disso, dessa boa atitude de Obadias, pelo temor que ele tinha a Deus. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Elias disse, vá lá e fala para ele, porque eu vou falar com ele. Estou aqui para falar com ele. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel. O rei Acabe chega chamando Elias de perturbador de Israel, por causa da seca que ele decretou e que já durava 3 anos e que com certeza estava sendo um problema para o povo de Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Baalins eram deuses pagãos dos cananeus e de algumas nações vizinhas. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Traga os sacerdotes dos deuses pagãos todos para um encontro lá no Monte Carmelo, segundo é o que o Elias está dizendo para o Acabe fazer. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, Javé é Deus. Só um momento, deixa eu arrumar isso aqui. Opa, pronto. Se Javé é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Elias está desafiando o povo. Vocês têm que tomar uma decisão se quem é que vocês vão seguir. É claro que naquele momento parece que o povo está seguindo mais o Baal do que o próprio Deus verdadeiro, né? O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Depois a gente vai ver que não era bem assim, ele não era o último não, mas ele pensava que era o último profeta de Deus. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então Elias fez um desafio aos profetas do Baal. Ambos iam preparar sacrifícios de animais, colocar sobre a lenha no altar, mas ninguém ia tocar fogo na lenha. Cada um ia invocar o seu Deus, e o Deus que respondesse a oração e fizesse a lenha pegar fogo e consumir o sacrifício, esse era o Deus verdadeiro. Era uma prova, um teste justo e óbvio demais para alguém não ficar em dúvida sobre quem era o Deus verdadeiro. Versículo 25. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Eles eram 850, 400 de Baal, 450 de Acera. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu, porque o Baal não era Deus de verdade. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ocupado ou viajando. Elias está zombando do Deus dos profetas do Baal. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Aqueles cultos pagãos daquela época eram horríveis e eles estavam fazendo os rituais de acordo com o que era a tradição deles.
Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então eles foram de manhã até 3 da tarde aí, tentando, clamando ao Deus deles, e o Deus deles não lhes respondeu. Verso 30, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Então, o Elias fez um altar com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, para relembrar o pacto de Deus com a nação. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Se a oração era para Deus fazer descer fogo sobre o sacrifício, sobre a lenha e o sacrifício, a lenha molhada e o sacrifício molhado era mais difícil. Então Elias está querendo mostrar, aliás, ele vai mostrar, vai provar que Deus é o Deus verdadeiro mesmo. E aí, verso 34, façam-no novamente, disse, e eles o fizeram. Então jogaram água 2 vezes, muita água, sobre a lenha e sobre o animal sacrificado. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta que o Elias cavou em volta do altar. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. A hora do sacrifício era mais ou menos 3 horas da tarde. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Eu estou fazendo isso aqui por ordem do próprio Deus. Ele é falando com Deus em oração. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o propósito do Elias era levar o povo a ter consciência de que Deus era o Deus verdadeiro e que se voltassem para o Deus verdadeiro. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Veio um fogo sobrenatural e queimou tudo. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pena que esse povo não ficou fiel a Deus, mesmo vendo aquilo. Porque milagres não produz fé. Fé produz milagre, mas milagre não produz fé, infelizmente. Fé é obra do Espírito Santo para aquele que abre o coração ao Deus verdadeiro. Então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Os profetas do Baal foram mortos. Lembra que a Jezabel estava matando os profetas de Deus, Deus verdadeiro. E agora Elias mata os profetas do Baal, que eram instrumentos do diabo para fazer o povo de Deus se desviar do Senhor. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Depois do episódio lá, agora Elias disse que a chuva vai chegar. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Então Elias agora se prostra diante de Deus. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Talvez o servo viu uma pequena nuvem na direção do mar e pensou, não vai cair chuva, né? Só com essa nuvenzinha.
Isso está escrito aqui para mostrar que Deus não depende da aparência do céu para fazer cair a chuva quando Ele quer. Que Deus não depende das circunstâncias para cumprir o seu propósito. Somos desafiados a crer nisso. Versículo 45. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Mais um milagre aqui, além dos que já foram descritos, do fogo caindo do céu para consumir o holocausto de Elias. Agora o Elias recebe uma força sobrenatural, que ele corre na frente do rei Acabe, que ia numa carruagem, e o Elias a pé passa na frente dele. Aqui é cheio, essa história aqui, esse espaço de leitura aqui que nós estamos lendo, é cheio dessas coisas sobrenaturais de manifestações de Deus. Houve alguns momentos da história em que Deus se manifestou com milagres sobrenaturais. Não é o padrão constante de Deus esses milagres tão extraordinários assim, mas eles aconteceram ao longo da história. E o fato que esse texto nos chama para confiar no nosso Deus verdadeiro, tá certo? Vamos orar? E aí eu quero só recordar aqui, eu não vou ler todos os pedidos de oração, creio que a maioria dos irmãos lembram de a maioria, uma boa parte deles, mas eu vou ler os últimos aqui, que foi a irmã Lucinalva pedindo pela Yara, né, que faz hemodiálise e está com a complicação lá na sua saúde. É serva do Senhor. A irmã Anaísa pede pela saúde da Mona Lisa. A irmã Eurides pede pela sua própria saúde. A irmã Eurides é aqui membro da nossa Igreja da Redenção. E aí os outros pedidos que os irmãos já têm ouvido eu apresentar aqui de vez em quando. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela proteção. Obrigado por poder termos uma noite de descanso em paz e acordar no novo dia com saúde. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir num só espírito, alimentando-nos com a sua palavra e buscando ao Senhor em oração uns pelos outros. E aí nós colocamos diante do Senhor cada um dos pedidos que meus irmãos têm feito aqui neste canal. Pedimos a bênção do Senhor sobre a Yara, com este problema tão sério de hemodiálise. Meu Deus, cuida da sua serva, fortalece-lhe a fé, faça milagres a seu favor. Ó Deus, usa os médicos, os medicamentos, segundo a sua vontade. Ó Deus, opera a favor da sua serva. Clamamos em nome de Jesus, ó Deus, por cada um dos pedidos aqui apresentados. Clamamos pela saúde da irmã Eurides. Clamamos, ó Deus, por cada uma dessas situações, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Clamamos, ó Deus, por aqueles que são nossos familiares e que não estão seguindo a Cristo ou que estão desviados dos caminhos do Senhor. Alguns nunca se converteram, outros já andaram com Cristo, mas se desviaram. Meu Deus, atrai-os de volta para si. Toca nos seus corações, usa-nos para compartilhar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Possamos compartilhar com eles no poder do Espírito Santo. Ó Deus, e aí nós nos lembramos da irmã Maria Luzimar pedindo pelo retorno dos seus filhos aos seus caminhos. Seus filhos e também sua nora. Ó Deus, também nos lembramos da irmã Luzinete pedindo pela salvação dos seus familiares, reconciliação dos que estão afastados do Senhor. Nos lembramos da irmã Marlene pedindo pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Ana Lúcia pedindo pela sua filha. A irmã Maria do Carmo. Ó Deus, clamando pelos seus familiares. Todos temos familiares que precisam se voltar para Jesus, receber o Evangelho da graça de Cristo, se arrepender dos seus pecados, usa-nos poderosamente. Continuamos orando pelos enfermos e nos lembramos da irmã Lídia, da irmã Letícia, da irmã Valderice, da irmã Luzinete, que necessita de uma cirurgia nos olhos, do Alex, que precisa de uma cirurgia na cabeça,
Lembramos do Agostinho, tratando contra um câncer, da a irmã Aldaíra, ó Deus, se recuperando da cirurgia na perna que foi fraturada. Lembramos da esposa do pastor Osemar, lembramos da saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato. Ó Deus, são muitas pessoas com as mais diversas situações. Lembramos da dona Nair, na idade avançada, com Alzheimer. Tem misericórdia, meu Deus. Manifesta graça em cada uma destas situações. E assim que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que lhe foi apresentada. Ó Deus, mesmo aquelas que nós não nos lembramos neste momento, mas o nosso Deus onisciente conhece todas e é poderoso para suprir segundo a riqueza da sua graça. Oramos, meu Deus, pela gravidez da Giovana, por aquele bebê que tem problemas de formação lá no seu ventre. Entregamos a vida dela nas mãos do Senhor, restaura-lhe, preserva-lhe a fé a cada dia. Ó Deus, opera na vida do Paulo ali naquela UTI, inconsciente, é Deus, em nome de Jesus. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode conhecer nessa existência. Pelo seu sacrifício na cruz em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez seu povo, nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que, ó Deus, possamos compartilhar esta bênção por onde quer que formos nesse novo dia, com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.